Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, tá? Ângulos nada mais é do que uma região formada por duas semirretas que têm uma mesma origem ou um mesmo começo. Primeiro, semirretas, tá? Nada mais é do que uma linha que tem começo, mas não tem fim. Então, para formar um ângulo, eu preciso de duas semirretas dessas, que tem começo e não tem fim, só que essas duas semirretas elas têm que começar no mesmo ponto, ou seja, elas têm que ter uma mesma origem, que é o que a gente chama de vértice, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um ângulo, tá? Que ele começa nesse ponto C, e aqui eu tenho uma semirreta, que foi em direção a A, uma outra semirreta que foi em direção a B. Sim, essas semirretas têm a mesma origem, ou seja, o vértice dela é o ponto C, tá? E a região entre essas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, tá? O ângulo ele pode ser medido em graus ou em radianos, tá? Então, são as duas maneiras que a gente tem de medir ângulos, tá bom? Quando a gente fala em ângulo, a gente tem alguns ângulos específicos, né? O primeiro é o ângulo agudo, que é todo aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, o ângulo de 80 graus, de 70, de 40, de 20, de 35, todos eles são ângulos chamados de ângulos agudos, tá? Nós temos o ângulo que mede 90 graus, que é o ângulo reto, e todo ângulo reto tem essa simbologia, que é esse quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Essa é a simbologia do ângulo reto. Muitas vezes vocês vão encontrar em livros, em provas aí do IFE, e concursos e tudo mais, apenas esse símbolo. Vocês não vão encontrar o 90 graus escrito. Então, vocês têm que memorizar que quando tem esse símbolo, ele equivale a 90 graus, tá? Nós temos os ângulos maiores que 90, mas menores que 180, que são chamados os ângulos obtusos. Aqui nós temos um exemplo do ângulo de 145 graus, mas pode ser o ângulo de 120, pode ser o ângulo de 162, tá? Ele é maior que 90 e menor que 180. Porque o ângulo de 180 graus ele é chamado de ângulo raso e ele é representado dessa maneira, tá? Esse ângulo é o ângulo de 180, tá? Além disso, nós temos os ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos que juntos somam 90 graus. Então, aqui tem um exemplo, que é o ângulo 30 com o ângulo de 60, que 30 com 60 dá 90. Mas a gente tem muitas possibilidades. O ângulo de 10 com o ângulo de 80, o ângulo de 30 com... o ângulo de 20 com 70, de 50 com 40, tá? O de 45 com o de 45. Todos esses são ângulos complementares. E nós temos também os ângulos suplementares, que juntos formam 180, que seria o 100 com 80, o 110 com 70, o 135 com 45, tá? Todos eles formam um ângulo de 180 graus, então são ângulos suplementares, tá? Ângulos adjacentes, tá? São ângulos que a gente fala de ângulos que estão um ao lado do outro, tá? Mas eles não têm ponto em comum, tá? Então, ele seria o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho um 45 para cá e o outro 45, tá? Um ao lado do outro, então são ângulos adjacentes, tá? Vocês podem ouvir essas palavras, concurso gosto de usar muito, sabendo de ângulos adjacentes, vocês acham que é uma coisa de outro mundo, mas não é. São ângulos que estão um ao lado do outro, tá? Essa é a ideia. Aí a gente tem os adjacentes que podem ser complementares quando eles formam 90 graus e os adjacentes podem ser suplementares quando eles formam 180 graus, né? Então aqui nós temos um ângulo do lado do outro que juntos formam 180, por isso que eles são adjacentes suplementares, tá? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, tá? Então, não necessariamente eles estão um do lado do outro, eles podem estar em lugares diferentes, mas a partir do momento que eles têm o mesmo valor, a mesma medida, eles são ângulos congruentes, tá?
Então, ângulos consecutivos, tá? Ângulos também um ao lado do outro, tá? E aí, esses ângulos adjacentes e consecutivos, a gente vai usar aqui em ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem ângulos adjacentes, que são ângulos que estão um ao lado do outro, né? Ou consecutivos, a gente tem também os ângulos opostos pelo vértice. E o que seriam esses ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que estão em posições diferentes. Então, por exemplo, se a gente for olhar esse desenho aqui, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo que está entre A e B. Nós temos um ângulo que está entre B e C. Um ângulo que está entre C e D. E um ângulo que está entre A e D. Se vocês olharem, esse ângulo aqui, ó, que está entre A e B, ele é adjacente ao ângulo que está entre B e C, né? Então, ele é adjacente, né? E ele, ao mesmo tempo, consecutivo, né? Porque ele tem esse lado em comum. Se você for olhar esse ângulo BC aqui, ele também é adjacente ao ângulo CD. Então, aqui, esse e esse são adjacentes. Esse CD, ele é adjacente a esse AD. Agora, se vocês for olhar esse ângulo aqui AB e esse ângulo CD, eles não são adjacentes, eles não estão um ao lado do outro. Então, são os chamados ângulos opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice, eles têm uma característica muito comum. Eles têm exatamente a mesma medida. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, BA ou AB, ele tem exatamente a mesma medida desse ângulo CD. Do mesmo jeito que esse ângulo aqui, ó, BC, que está aqui para cima, ele tem exatamente a mesma medida desse ângulo aqui, AD, que está para baixo, tá? A partir disso, vocês vão fazer essas atividades aqui, tá? Na primeira questão, é para colocar o complemento e suplemento, lembrando que complemento tem que ser 90 e suplemento tem que ser 180, tá? E esses aqui, tá? Lembrando que esses ângulos aqui formam 90. Esse aqui são ângulos opostos pelo vértice, tá? Esses são ângulos que formam 180. E esses aqui também são ângulos opostos pelo vértice. Lembrando que ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida. Então, esse valor tem que ter a mesma medida desse valor. Aqui também, esse tem que ter a mesma medida desse, tá? Então, tentem fazer, tá? Fiquem bem. Tchauzinho.